Sejam bem-vindos, bem-vindas. Aqui, esse é o canal Véu do Oriente Tarô. Eu sou a Gabi. É um canal voltado para a realização de leituras coletivas, né, de temas variados. E hoje a gente vai iniciar, então, o trabalho desse canal com uma leitura voltada para o tema amoroso. É um tema que eu acho que traz curiosidade para bastante gente, é aquele do vai, não vai, né? Esse é o tema de hoje, quer ou não quer? Aquela coisa do morde-a-sopra, né? Aquela pessoa que chega, se aproxima e em seguida toma uma distância, que nunca deixa muito claro quais são as intenções. Então hoje a gente vai tentar revelar aqui com o tarô, afinal de contas, quer ou não quer, né? Então a gente vai fazer uma leitura interativa, dá para escolher qual a opção que mais afiniza com vocês, para a gente poder ver dentro dessa situação o que o tarô nos traz, né? Então aqui, na opção 1, a gente tem a Pedra do Sol, opção 2, a Ametista, e a opção 3, a Vassoura de Bruxa. Tá, gente? Então, enquanto vocês pensam aí, já vou pedir para vocês deixarem o like, né? O canal é novo, então se vocês gostam desse tipo de leitura e gostarem do meu trabalho, eu peço por gentileza que já se inscrevam, compartilhem, né? Interajam aqui com o canal, para que essa leitura e esse trabalho ele chegue para outras pessoas, tá? Orientações a respeito de leituras particulares tem na descrição ali do canal, tá? Com o número de WhatsApp, para quem quiser uma leitura particular. O valor é acessível, não é nada demais, tá bom, gente? Então, vamos começar aqui com a nossa leitura, né? Para ver o que acontece. Então, já escolheram as opções aí. Então, agora a gente vai começar com a opção 1 da Pedra do Sol. Deixa eu tirar as outras aqui. Fica na mesa, então, a opção 1, que é a Pedrinha do Sol. Deixa eu botar mais para cá para conseguir ver. Então, afinal de contas, vai ou não vai? Né? O que passa nessa cabeça da pessoa, dessa pessoa, desse homem, dessa mulher? Por que não se resolve? Por que está sempre nesse modo de assopra? Vamos ver o que o tarô tem para dizer para nós a respeito disso. Vamos lá, quais são os reais desejos dessa pessoa, então, com relação a você? Aqui do grupo 1, quais são os reais desejos dessa pessoa que o grupo 1 mentalizou com relação aqui ao nosso consulente? Acho que tem alguém meio tímido. Opa, agora começou. Então aqui a gente tem 3 de ouros, 9 de espadas, 9 de espadas, olha aqui a paralisia. É de fato, né? Essa pessoa ela tem uma preocupação, não é que ela não tenha vontade, tá? De construir, de ter alguma coisa ali. Ela gosta da companhia, né? Da tua presença. Tem aqui uma questão de uma intenção de querer, né? Construir alguma coisa. Só que tem alguma situação, alguma coisa que traz uma preocupação, né? O 9 de espadas fala disso. Tem uma preocupação aqui, que é o que acaba causando essa paralisia, essa indecisão aqui. Essa questão da pessoa acabar se recolhendo e não se manifestar. Vamos ver o que é isso aqui. Me fala desse 9 de espadas. Qual é a preocupação? Por que essa pessoa ela se recolhe? O que é que está causando essa ansiedade aqui? Opa. 10 de espadas. Vou dar mais uma para esse 10 de espadas. Mais 2, vou aceitar. 5 de paus e o eremita. Gente, aqui pode ser 2 situações, tá? O que acontece aqui? Essa pessoa, ou ela tem uma preocupação muito grande, tá? De que acabe acontecendo ali um conflito, né? E acabe que isso não vá para frente, que isso não dure. O maior medo dela aqui é acabar se machucando, é acabar tendo uma finalização que seja muito dolorosa. E, inclusive, o que acontece aqui? Eu não sei se tem uma situação de amizade ou não, mas me parece que o medo dessa pessoa é que, assim,
Vou explicar. Essa pessoa gosta da companhia, gosta de ficar perto, mas se ela arriscar dar um passo a mais, se aquilo, por exemplo, então a pessoa vem e te propõe um relacionamento ou propõe que isso fique sério e acaba não dando certo, essa briga causa esse afastamento. Então essa pessoa ela prefere ter menos do que ela poderia, tá? Do que perder o que ela já tem. Porque se der errado, ela perde tudo. Entende? Porque se der um passo a mais aqui nessa relação aqui, se acabar ficando sério, né? E der errado, e der algum problema aqui, ela vai acabar ficando sem nada. É por isso que ela não avança. Pode ser aqui que a gente esteja falando de uma pessoa que tem amigos ou que de uma situação que já anda, que já acontece há algum tempo, né? Que já tem algum tempo ali de vínculo, ou a gente pode estar falando também de alguém que tem que é uma situação de amizade, a pessoa muitas vezes dá a entender, né? Ali sugere, menciona, mas não toma uma atitude, talvez por isso. Né? Não que ela não gostaria, existe aqui, sim, um desejo de ter. Só que essa construção, essa relação aqui, da maneira como tá, ela tem um valor para essa pessoa. E aí a questão é que se ela avança nisso, pode acabar dando errado e ela perde isso que vocês têm. Vamos ver se tem mais alguma coisa bloqueando essa pessoa aqui. O que mais que bloqueia essa pessoa na direção do consulente? Olha, gente, sentimento tem uma resistência. Essa pessoa aqui, ela tem uma resistência, sabe, de conseguir encarar esse sentimento. Dá mais uma? Existe uma resistência, não vou aceitar, tá, gente? Só as que caírem, por favor. Carta virada hoje eu não vou aceitar. Não é sempre, né? A gente vai conforme o ritmo da leitura. Então vamos lá. Olha aqui. Aqui caiu bastante. Olha só. É isso aí mesmo, gente. Olha aqui, ó. O que acontece aqui, né? O que trava essa pessoa? Essa pessoa tem tem uma resistência muito grande em aceitar, em perceber esse sentimento, sabe? É uma pessoa que tem medo de arriscar. E claro que isso conversa com isso aqui, né? Então, assim, essa questão existe um sentimento aqui, existe um potencial de sentimento. Sabe quando a pessoa olha e diz assim, cara, teria tudo para dar certo? Daria certo, porque tem uma afeição ali. Só que a pessoa fica nessa aqui, olha, a gente tem 2 4 aqui, ó. A questão do que essa pessoa gostaria, porque ela se recolhe, e outro aqui, ó, ela recusando esse as de copas, ela recusando essa possibilidade, esse recomeço. Esse recomeço não, gente, perdão, esse começo. Tá? Então, assim, pode ser que exista justamente isso aqui, é o medo, né? Existe uma resistência de aceitar isso aqui. Sabe? A pessoa não quer, é como se ela não quisesse avançar nisso. Eu não quero pensar nisso agora. Do jeito que tá bom, e eu quero ficar, mas tem esse sentimento, mas eu não quero olhar para isso agora. Isso envolve risco, né? Isso envolve, o louco fala disso, né? Isso envolve risco, eu não quero me arriscar agora. E termina com o Rei de Copas, que fala justamente de uma pessoa que ela sente muito, que ela tem aqui, sim, uma conexão emocional, né, com vocês, só que fica ali represando o sentimento, entende? Não bota aquilo para fora, não. Então, aqui, eu prefiro ficar na situação que eu tô... E olha, tá muito legal essa leitura, porque olha só, a gente tem 2 3, um na questão... Aqui é o 3 de ouros, e aqui sai o... Já falei por baixo. Desculpa, a gente tive que pausar o vídeo, porque tocaram o interfone e nunca vem ninguém. Quando eu resolvo fazer a leitura, aparece gente aqui. Mas vamos lá, eu estava falando, tem 2 3. Qual é o 3 que eu estou me referindo? O 3 de ouros aqui, que é o 3 de ouros, e aqui no 4 de copas, ó, ele está olhando para o 3 de copas e está recusando esse novo cálice aqui, essa oportunidade, justamente o cálice que aparece ali como potencial emocional.
né? Então a gente vê aqui que existe sim uma questão de... Opa, errei. Uma questão de sentimento, existe aqui um potencial para que isso aconteça. Só que essa pessoa, ela não quer arriscar. Entende? Ela recusa correr esse risco, como eu falei para vocês aqui. Por uma questão de medo de que isso termine e aí ela fique sem nada. Entende? Ela tem que se afastar totalmente. E aí fica nessa de esconder o sentimento, né? O rei de copas é alguém que sente, é alguém que tem ali uma questão emocional, né? Digamos assim, nutre sentimento, mas esconde, né? Não manifesta, não deixa esse sentimento manifestar, ele consegue reter isso. Então, o que eu vejo aqui é isso, né? O que essa pessoa, o que prende essa pessoa, além do medo de acabar perdendo o vínculo que vocês têm hoje, né? Por dar um passo maior que a perna, né? Por medo de terminar e perder tudo, essa pessoa ela acaba se contendo no sentimento que ela tem por medo de arriscar. Vamos ver como é que vai terminar, né? Essa abençoada aí, o que vai resolver? Qual é que vão ser, então, como é que termina essa história? Qual a tendência dessa história aqui? 9 de paus. Qual é a tendência futura dessa história aqui? 9 de paus, o pessoal aqui do grupo 1. Qual é a tendência de atitude dessa pessoa? Como é que vai essa história? 9 de paus, a morte. Nove de paus, a morte. Vocês já estão meio que cansando dessa brincadeira, né? Me dá mais 2 cartas aqui, só para confirmar se é isso mesmo. É isso aí mesmo. Uhum. Aqui vocês estão começando a cansar disso aí, né, gente? Dá mais uma só, por favor. Aí. É isso aí. Uhum. Então aqui a gente tem, olha só, 2 de espadas e 2 de copas, né? Então, qual é que é a tendência? A tendência, gente, é que se essa pessoa continuar nessa postura, né, a resistência de vocês, digamos assim, a persistência de vocês já está chegando, a paciência já está esgotando, né? Porque de fato é uma situação chata, porque assim, de repente tu já foi lá, já falou com a pessoa e a pessoa fica nessa de chega, aí vocês têm, tu percebe que essa pessoa ela curte o momento que está contigo, né? Ela consegue ali ser muito entregue, né? Enquanto vocês estão juntos ali, seja de ficante, seja de amizade, essa pessoa ela tem uma entrega emocional enquanto está com vocês. O problema é que isso não desenvolve, acaba ficando. E aí daqui a pouco trava, e aí não se aproxima, e vocês ficam naquela sem saber muito o que fazer. E essa situação está trazendo um desgaste que tá roendo ali, né? Tá chegando num ponto que vocês estão preferindo abrir mão disso, né? Porque a paciência está esgotando. Então, é bem aquela situação assim. Então, se é para ficar nessa, então eu corto fora, né? Então, eu vou pular fora. Então, eu prefiro, olha que engraçado, né? Aqui, a pessoa querendo conservar as 3 taças sem dar um passo adiante, e vocês chegam lá e chutam as 3 tacinhas, digo, então se é assim, deixa eu ir buscar outra coisa, porque esse negócio já está começando a me dar nos nervos aqui. A morte com o 5 de copas fala justamente disso, então a gente termina de uma vez, ou é ou não é, né? E aqui aparece um fechamento, né? Digamos assim, não tem mais o que conversar, né? Não tem mais o que esclarecer. Porque existe aqui uma questão de sentimento que ela é recíproca e tal, só que essa pessoa fica travada, essa pessoa fica no medo. Então, o que eu vejo aqui como tendência é que se isso de fato não modificar, vocês vão acabar pulando fora disso aqui. A paciência de vocês já está esgotando. Né? Então, a tendência aqui é que se continuar nesse joguinho aqui da pessoa, se a pessoa não vencer esses medos dela aqui, né? E resolver arriscar na direção de vocês para investir nessa situação aqui, quem vai acabar chutando o balde aqui é vocês. Que vocês estão cansadas. Vamos ver.
Agora eu vou querer saber, vou tirar mais carta aqui. Mas essa pessoa, ela sai de cima do muro? Existe uma tendência dela sair de cima do muro? Porque o que eu tô vendo aqui é que se não der abertura para essa relação aqui, vocês vão botar um fim nisso aqui. Não tem, gente. Olha só, vou ser bem honesta com vocês aqui, ó. Qual é a tendência dessa pessoa? É ficar nesse impasse mesmo, tá? Aqui o abençoado, a abençoada não tem não vejo aqui, tá? Como uma tendência que saia de cima do muro. Ó, saiu mais uma. Tá? Então aqui, ó, a gente tem o 2 de paus, a torre e a força. Então, assim, essa pessoa ela vai continuar resistindo justamente. Olha como é engraçado, né? As pessoas perdem por medo de perder. Porque o que eu tô vendo nessa leitura é justamente isso. Essa pessoa, ela fica nesse impasse, tá? Que é justamente o que está colocando em risco a relação que vocês têm, a estrutura que vocês têm, por ficar contendo aquilo que tem que demonstrar, aquilo que tem que transparecer. Então ela fica se segurando ali, não quer falar de sentimento, não quer trazer à tona aquilo que tem por dentro, porque tem todo esse receio, essa preocupação, esse medo de perder. E aí é justamente o que vai fazer ela perder, porque vocês já estão perdendo a paciência aqui. Né? Aqui existe uma tendência aqui para vocês de acabar abrindo mão disso, né? E buscar de fato alguma situação aqui, alguma relação que traga uma possibilidade de abertura maior para vocês. Tá? E de repente seja esse o caminho mesmo. Que aqui eu, olha, muito honesta com vocês aqui, não vejo o abençoado saindo desse impasse aqui, pelo menos não por enquanto. Tá, gente? A leitura ela tem mais ou menos ali um tempo, vamos botar assim, de uns 15 a 30 dias, tá? Como a gente não estabelece tempo, vamos colocar assim, dos 15 a 30 dias. Então, a tendência para os próximos, pelo menos de hoje até 30 dias, hoje é o dia que tu tá assistindo a leitura, tá? Para os próximos 30 dias é que continue nesse chove não molha aqui, tá? É que continue nessa tendência aqui. E essa pessoa ela vai acabar de fato perdendo por medo de perder, né? Esse medo todo que ela tem de passar pela dor ali é o que vai acabar justamente ocasionando o fim dessa situação, porque e de fato, né? Não tem como a gente passar o resto da vida esperando as pessoas se decidirem e definirem o que elas querem da vida. Vamos ver, gente, para fechar aqui um conselho com a Cleópatra aqui. Vamos ver o que traz o oráculo aqui, só uma cartinha dessa situação aqui. Então aqui, gente, resolvendo, né, respondendo do vai ou não vai, aqui por enquanto não vai continuar nessa aí, tá? Então, claro que o tarô não é destino escrito em pedra, né, gente? Se vocês entendem que é uma situação que vale a pena esperar, se tu não tá ainda, né, aqui nesse 9 de espadas, nesse 9 de paus aqui, né, já dizendo, já cansei dessa brincadeira aí, já tô no meu limite, né, o tarô não decide nada por ninguém, tá bom? Ó, caiu uma aqui, eu vou aceitar, tá? A voz da rainha. Escute, ela ainda mora aí dentro. Então, o que essa carta do oráculo da Cleópatra quer dizer? Que a gente tem sim o poder de escolha. A rainha é aquela que decide a respeito da vida dela, né? É ela que toma as decisões, é ela que comanda o reino dela. Então, assim, é bem a síntese dessa leitura aqui. Tá na tua mão. Não dá para ficar dependendo, né, da resposta, ou não dá para ficar dependendo da postura das outras pessoas, né, para que a gente tome uma decisão ou tome um rumo na vida. Então, ouça a rainha que está aí dentro de você, veja de fato aquilo que é o melhor para ti, né? A gente não tem como assumir a responsabilidade por esses receios, por essas crenças que as outras pessoas têm, né? Não estou dizendo aqui para ser intolerante, é claro que todos nós temos algumas dores emocionais que a gente carrega, mas a gente não pode ser responsável por isso, tá? Então, ouça aí a rainha, né? Invoque aí o teu poder pessoal. Isso serve para homem também, tá, gente? Não é só para mulher, não. Invoca aí o teu poder pessoal e perceba se de fato essa situação ela merece continuar recebendo investimento, né, de tempo e emocional para ti aí, porque não tem, pelo menos por enquanto, uma tendência disso se resolver, tá bom?
Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou pausar aqui, vou tomar uma água e volto para o grupo 2, tá bom? Um abraço para vocês, grande beijo. Então, vamos voltar aqui com uma leitura para o grupo 2, o grupo que escolheu a pedrinha da ametista, o cristalzinho da ametista, e então, vai ou não vai? Né? Opa, tem uma carta virada aqui. Vai ou não vai? Vamos embaralhar aqui e vamos ver o que acontece. Mentaliza o teu ser de luz indeciso aí, né? E vamos ver o que tem por trás dessa história aqui. Por que não se decide? O que de fato trava essa pessoa? O que está acontecendo aqui? Qual é a tendência futura aqui para o grupo 2? Então vamos ver o que a gente tem aqui. Vai ou não vai? Quer ou não quer? O que acontece dentro da cabecinha, do coração desse abençoadinho, dessa abençoadinha? Por que não se resolve? Né? Fica nesse morde-assopra, aproxima, afasta, vamos ver. Perdão. Vamos ver então aqui. Eita, o que demorou do primeiro para sair, aqui já tá aqui já tá gritando, né? Vamos ver aqui qual é o real desejo dessa pessoa com relação ao nosso grupo 2. Qual é o real desejo dessa pessoa com relação ao grupo 2? Ai, gente, calma aí, sem bagunça. Gente, aqui é gente do passado, né? Isso aqui é vínculo antigo. Aham. Aqui é vínculo antigo. Essa aqui tá diferente da número 1. Aqui é vínculo antigo. Essa pessoa não consegue. Existiu uma relação aqui. Pode não ter sido uma relação oficial, mas aqui teve vínculo antigo. Essa história não é de hoje. Essa aqui do grupo 2 não é de hoje. Essa história não começou muito recente, não. Se tu mentalizou alguém com quem tu conheceu ontem, né? Ou um crush novo, coisa assim, gente, eu vou ousar dizer que essa leitura aqui, talvez essa opção não seja melhor para ti, não. Porque aqui é uma história que ela já tem um tempo. Ela já tem um histórico aqui. Aham. Com certeza, a gente tem 2 5 aqui. Essa pessoa não conseguiu superar, gente. Essa pessoa não superou a relação. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas existia sim uma... E essa pessoa, ela fica nessa agora de em cima do muro, e eu vou dizer para vocês que foi mais uma questão de orgulho aqui. Essa pessoa, ela não está muito querendo dar o braço a torcer. Ela não solta porque tem um apego. É claro que ainda tem sentimento aqui, tá? Porque a gente tem um 3 de copas junto com um 6 de copas que fala dessa questão de uma nostalgia, de uma saudade, de uma referência. Isso ainda tem um peso emocional muito grande para essa pessoa. O que vocês viveram ainda tem um peso emocional muito grande. E essa pessoa, aqui a gente tem 6 de copas, 4 de ouros e 5 de copas, essa pessoa não superou. Não superou. Só que quando teve esse afastamento, essa briga, essa pessoa, ela meio que se recolheu numa questão de não querer dar o braço. Sabe aquele tipo de pessoa que quer sair por cima? Sabe? Eu não sei o que aconteceu aqui. Não digo assim sair por cima no sentido de, digamos assim, ela quis ter razão na briga. Pode ser também, tá? Ela quis ter razão na briga, ela não quis dar o braço a torcer e admitir que estava errada. Mas aqui, o que eu sinto desse primeiro conjunto de cartas aqui, é que, digamos assim, ela não quer mostrar vulnerabilidade, entendeu? Apesar de tudo isso aqui que ela sente, dessa saudade, sabe, desse apego, dessa tristeza aqui, ela ainda tem aquela questão de querer mostrar que tá bem, entende? Que isso não foi tão importante assim. Sabe? Tipo, eu superei, superou nada. Não superou, tá? Posso falar aqui categoricamente, não superou.
Não superou, ainda tá aqui, ó. Imagina 4 de paus com 5 de copas. Ó, isso aqui é apego ainda, essa pessoa ainda tá vivendo o luto dessa relação. Tá? Então, aqui, provavelmente, essa questão do quer, não quer, do vai, não vai, aqui a gente pode estar falando, e eu acredito muito que a gente esteja falando de uma situação de reconciliação. Tá? Dessa pessoa não saber se volta atrás, se aceita de volta, se não quer, mas aqui tem uma questão de reconciliação. Aqui, vamos ver o que prende essa pessoa. Por que não? Ali a gente já viu que tem uma questão de orgulho, né? A pessoa querendo sair por cima, né? Não querendo ali admitir que ainda sente, que tem saudade. O que prende essa pessoa aqui que o grupo 2 mentalizou? O que faz essa... Ó, de novo, a mesma carta, 4 de copas. O que faz essa pessoa aqui não ter uma iniciativa, uma decisão com relação ao grupo 2? O mundo, aqui teve finalização. As de copas. Aqui o que eu vejo, essa pessoa não quer a mesma coisa, não quer reviver isso. Eu não sei se foi uma situação muito dolorosa, sabe? Se foi uma coisa que machucou muito essa pessoa, se foi a demora para conseguir superar, se ainda é uma coisa muito recente. E aí vocês adaptem aí para a situação de vocês, tá? Mas essa pessoa... Ih, aqui, ó. Essa pessoa saiu muito machucada disso aqui, gente. E é meio... Olha só, a gente tem o 6 de paus aqui, que fala de uma questão de orgulho, e aqui a gente tem o 6 de ouros, que fala sobre uma questão de reciprocidade. Então, o que impede essa pessoa, muitas vezes, de tomar essa decisão e de ir até o encontro de vocês, é justamente essa necessidade que tem de distribuir, como é que eu vou dizer assim, de retribuir, de querer dar o troco, sabe? Daquilo que sofreu, daquilo que passou. Então, assim, um exemplo, né, gente? Não que isso esteja aparecendo aqui nas cartas, mas, por exemplo, a pessoa errou, vocês terminaram e ela quis voltar em seguida, e tu te fechou, tu foi viver e tal, e agora o que essa pessoa quer, ela diz, quando eu quis, tu não queria, agora tu também vai sofrer. Sabe? O que me parece aqui é esse tipo de coisa, assim. Não é uma situação, digamos assim, pesada, porque olha só, aqui a gente não tem torre, a gente não tem morte, a gente não tem cartas pesadas de finalização aqui. E, aliás, o único arcano maior que aparece é o mundo. Então, aqui me parece que é uma coisa muito, muito da pessoa mesmo, sabe? Muito dele, assim, ou dela, né? De querer dar o troco ali e dizer, tu me machucou, pois então agora vai ser minha vez. Agora eu também não quero. Se tu te fechou antes, agora quem se fecha sou eu. Só que essa pessoa ela não consegue finalizar isso porque existe ainda um sentimento aqui, né? Que é isso aqui. Tá aqui, ó, 6 de copas junto com o 3 de copas. Então, assim, essa pessoa ela não consegue superar porque ainda existe um potencial emocional aqui. Ela tá aqui na birra, ela tá recusando isso, ela tá querendo te dar o troco, tá? Aquela coisa bem assim, gente, né? Vamos no bom senso aqui dizer assim, dar o troco. Tá querendo te judiar um pouquinho porque ela também sofreu, é como eu coloquei para vocês ali, né? Aquela coisa, quando eu quis, não quis, então agora é minha vez, espera aí que eu vou fazer uma birra aqui. E dizer assim, agora é a tua vez de sofrer, agora é a tua vez de correr atrás. Sabe? É isso que eu tô vendo aqui. Claro que, né, a gente não tá aqui para fomentar relacionamento tóxico, por favor, não me entendam errado. Isso aqui é dentro daquilo que a gente entende que é humano, né, gente? A gente querer dar o troco ali na pessoa que nos rejeitou, e aí agora o jogo vira, né? Digamos assim, na cabeça dele, aqui na cabeça dela, o que aconteceu? O jogo virou, agora vocês estão demonstrando interesse ali, e é ele que tá, ou ela que tá dizendo, não, agora eu não quero. Mas tá sofrendo. Não quer, mas tá sofrendo. Né? Ainda tá com essa questão do luto aqui. Então, o que está travando essa pessoa aqui é um pouco de birra, tá? É um pouco de um orgulhozinho ali, de não querer dar o braço a torcer agora. Aquilo que a gente já tinha falado, né? De querer sair por cima ali da situação. Então, pessoinha complicada aqui. Vamos ver qual é que é a tendência disso? Mas vocês vejam aqui, que nem assim, tá machucado, tá sofrendo, tá passando por um luto ainda, né? Mas tem essa, mas não consegue finalizar isso, sabe? Vamos ver qual é a tendência
de movimento aqui? Vamos ver qual é a tendência de movimento, qual é a tendência de encerramento aqui. Vamos ver. 3 de paus, o que mais? Qual é a tendência aqui? 7 de paus. As de paus, mas aqui diferente da 1, aqui vai ter, ó. A pessoa sai dessa defensiva aqui, na verdade já tem uma perspectiva aqui de movimento, tá? Essa pessoa é como se ela já estivesse pensando mais ou menos como é que vai conseguir lidar com isso. Então, aquela coisa assim, eu não vou chegar me entregando, mas também não vou ficar aqui, não está conseguindo se conter muito, né? Já existe aqui, para essa pessoa, um planejamento de como sair dessa resistência aqui, né? Desse impasse. E tem aqui o As de Paus que fala de uma tendência de ação, de uma tendência de ir até vocês, né? De tentar resolver isso aí. A sacerdotisa, eu quero mais uma para a sacerdotisa. Não está claro, tá, gente? A pessoa não vai chegar e falar, olha, eu estava pensando, não vai ser assim, tá? Vai continuar, aparentemente, continua nesse jogo de birra aqui, nesse jogo de meio que a pessoa se aproxima e afasta e não deixa muito claro. A ideia é de não deixar muito claro mesmo, tá? Quais são as intenções. Isso aqui que a gente está vendo é o que é a tendência de movimento da pessoa, mas que ainda não apareceu, tá? Isso aqui, então, assim, ele não tá te dando sinais, ela não tá te falando que a gente precisa conversar. Isso tá passando dentro da cabeça dela ali, ou da cabeça dele, né? Da pessoa que você mentalizou. Vamos. Deixa eu ver mais um aqui. Dá mais uma carta para a sacerdotisa, por favor. Dá mais uma carta, por gentileza. Só uma. Essas eu não vou aceitar. Valete de espadas, exatamente. Então, aqui, ó. Qual é a tendência disso aqui? Essa pessoa, ela já está vislumbrando uma maneira, sabe? Pensando nas próximas atitudes, como é que ela vai fazer, mas ela não fica nessa postura, e exatamente essa carta que apareceu para o grupo 1, só que ela aparecia como permanência, e aqui ela é seguida do As de Paus, ó. Então, o que acontece aqui? Aqui existe já um planejamento de sair dessa resistência aqui, sabe? De entender que essa briga vale a pena e que precisa aqui, né, de um movimento e de uma nova. A sacerdotisa fala daquilo que está guardado, daquilo que ainda não foi dito, e o Pajem de Espadas traz justamente isso, essa abertura para uma conversa, essa abertura para uma comunicação, né, a respeito desses planos que a pessoa está fazendo. Então, assim, aqui não está dizendo que vai ser, né, até porque essa não é a pergunta da leitura, é o vai ou não vai, né, quer ou não quer. Essa pessoa quer sim, apesar de muitas vezes mostrar ali que tem uma resistência, né, uma birra com relação a se aproximar de vocês, fica ali meio que fazendo um charme, mas essa postura ela não dura muito não, tá? Como eu falei na primeira leitura ali, de tempo aqui para o tarô, para essa leitura, vamos botar de 15 a 30 dias, tá? Claro que pode ser um pouco antes, um pouco depois, tarô não é destino escrito em pedra, tá, gente? Então, assim, aqui a gente lê tendência de energia, de como é que essa energia, ela tende a se manifestar. É uma leitura coletiva, né? Então, assim, não tem como ser preciso para todo mundo, mas aqui tem sim uma tendência dessa pessoa vir até você e tentar abrir um diálogo, né? Então daqui a pouco assim, a gente pensa, nossa, ele vai vir, não, às vezes é só uma mensagenzinha do oi sumida, né? Vem muitas vezes porque o Pajem de Espadas, o Valete de Espadas, ele fala muito de uma postura que ela não é muito, digamos assim, madura, então não vem aquela conversa pesada, né? Daqui a pouco essa pessoa ela tenta ali uma aproximação a respeito de acha um pretexto ali, uma desculpa, manda um meme, pergunta sobre alguma coisa, né, que ficou pendente, acha um caminho ali para vir abrir a comunicação, tá? Mas essa distância aqui, ela tende a se dissipar, essa pessoa tende a fazer um movimento na tua direção. Vamos ver aqui, com o oráculo da Cleópatra aqui, qual é que é o fechamento, um conselho, um direcionamento. Porque não adianta também a gente saber, né? A gente só a partir da pessoa, se a gente tá aí agora, o que eu faço com isso?
né? O que eu faço com isso? Então vamos ver o que diz aqui no oráculo da Cleópatra, qual é o direcionamento para essa tiragem aqui do grupo 2, para essa situação do grupo 2. O que ela diz? Opa, filho do Egito, aquilo que nasce de ti carrega a tua eternidade. E tem muito a ver isso, né, com essa questão de reconciliação. Não que a carta, não que o oráculo esteja falando da questão de filhos, mas assim, os vínculos que a gente constrói, aquilo que sai da gente, daquilo que a gente entrega para o outro, para o mundo, em questão de afeto, em questão de dedicação, em questão de oferta mesmo, sabe? Aquilo carrega a nossa energia e as pessoas carregam um pouco da gente, né? Então, assim, lembrar que essa oferta que vem aqui, esse contato que vem aqui, não é porque a pessoa, ela é, digamos assim, uma pessoa que finalmente reconheceu aquilo que você entregou. Não, é porque aquilo que tu entregou tinha de fato valor, sabe? Aquilo, se não conseguiu superar, se ainda tem essas recordações, é porque de fato aquilo que tu entregou tinha valor, né? Aquilo que foi entregue, aquilo que veio de ti, que foi entregue para ele, tinha a tua energia, tinha o teu valor, e aquilo carrega a tua eternidade, como diz aqui, né? Então, ter noção do valor daquilo que foi entregue, né, para a pessoa. Então, muitas vezes, se vier, de repente, uma questão ali de cobrança, no geral, né, gente? Não sei o que aconteceu, não estou dizendo que um tem razão, o outro tem razão aqui na questão dessa briga que teve, mas, assim, entender que aquilo que a gente entrega da gente, quando é genuíno, tem muito valor, sabe? E que não pode ser, digamos assim, aqui tem a coroa saindo do livro, né? Eu adoro esse oráculo. Tem a coroa saindo do livro porque fala justamente disso, né? Para a gente não perder a noção do nosso poder, não perder a noção do valor daquilo que a gente entrega. Tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da leitura. Tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui de novo e venho para a leitura número 3 em seguida, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Até a próxima. Então, vamos lá para a nossa leitura de número 3. Quem se conectou, quem se afinizou, quem escolheu a vassourinha de bruxa. Vamos ver, vai ou não vai? Quer ou não quer? Mentaliza a tua pessoa aí. Tá? E vamos ver o que o tarô tem para nos dizer a respeito dessa tua situação aí. Então, afinal, número 3, o que essa pessoa, mentalizada pelo nosso grupo número 3 aqui, o que essa pessoa quer, afinal de contas, o que trava essa pessoa e quais são as tendências, qual é o desfecho dessa história. Vamos lá ver. Oi, meu Deus, esse aqui tá linguarudo. Sacerdotisa, o louco. Essa pessoa gosta do mistério, né? Essa pessoa, ela quer arriscar, viu? Eu não vou aceitar a carta virada, só as que caírem. Vamos ver o que mais tem aqui. 9. É, essa pessoa aqui... Essa pessoa tá louca para arriscar, tá louca para se jogar, mas tá morrendo de medo. Por quê, né? Vamos ver aqui o que acontece. Essa pessoa, ela quer arriscar, tá? Ela quer. Então, se a pergunta era quer ou não quer, ela quer. Ela quer sim. Me fala mais, me dá mais uma para esse rei de paus aqui. Ela quer, gente. As de ouros. Essa pessoa aqui que vocês mentalizaram, ela quer sim, tá? Ela tem uma vontade muito grande de arriscar. Tem uma ansiedade, é claro, né, gente? Que se a pessoa, de fato, ela não está manifestando, é meio óbvio que apareça aqui uma certa ansiedade, uma certa preocupação, né? Essa questão aqui do 9 de espadas. Então, é óbvio, se a pessoa ainda não manifestou, né? Porque alguma coisa está prendendo ela ali, a gente já vai descobrir o que é. Mas aqui essa pessoa quer sim, tá? E aqui tem uma questão apesar de ter muito desejo, sabe? Muita paixão, que é aquela coisa de pele, entende? Não é só isso, tá? Essa pessoa aqui, ela vê contigo um potencial aqui de uma questão de um relacionamento mesmo, de uma coisa mais concreta. Então, por mais que tu diga assim, ou que tu pense, talvez, né, que seja, mas é só química e tal. Não é não, tá? Essa pessoa, ela vê sim uma
uma possibilidade aqui de construção. Tá? Ela vê que tem muita química aqui, tá? Tem muita pele aqui sim. O Rei de Paus, ele é um cara muito apaixonado, mas aqui tem uma situação de... Tem aqui uma tendência, né, de querer construir alguma coisa mais sólida, de ter um relacionamento. Não é só pele, não, gente. Só que essa pessoa, claro, ela não falou ainda, mas ela tá bem inclinada a se arriscar. O que trava essa pessoa? Por que desse 9 de espadas? Não vou aceitar a carta virada, só as que caírem, por favor. O que trava essa pessoa? Por que desse 9 de espadas aqui? 4 de espadas. Por quê? O que trava essa pessoa? O que trava essa pessoa? O julgamento. Eu quero entender mais. 4 de espadas e o julgamento. A temperança. O que essa pessoa está querendo esperar? Tem uma situação, tem uma pendência aqui. Tem uma pendência. É como se essa pessoa precisasse resolver alguma coisa antes de arriscar aqui. Vamos ver o que é isso. Que pendência é essa? O que é esse julgamento? Valete de espadas, 5 de espadas. Deixa eu desvirar aquelas cartas ali, que estão me dando nervoso. Valete de espadas, 5 de espadas. Muita carta de espadas. Gente, assim, ó, o que trava essa pessoa aqui é literalmente a mente. Eu não sei se vocês têm algumas divergências, de repente, de ideias, sabe? Aquela coisa, essa pessoa pensa muito diferente de mim, eu não consigo lidar com a maneira como essa pessoa se expressa. Então, vamos colocar assim, daqui a pouco, não que seja isso, tá? Só um exemplo aqui para vocês conseguirem contextualizar o que o tarot está dizendo. Essa pessoa, ela precisa avaliar e ponderar para se jogar, não é porque falta sentimento ou porque falta uma intenção aqui, não é isso, tá? O que ela pensa aqui é que talvez existam algumas coisas que precisem ser ajustadas com relação, às vezes, até a visão de vida, tá? Então, assim, daqui a pouco tu é uma pessoa que é muito tranquila nas tuas atitudes, é uma pessoa que tem é muito proativa, e essa pessoa tem uma visão de vida que é muito tradicional, sabe? Então ali tem uma divergência de ideias. Aí daqui a pouco, por exemplo, tu pensa que não teria problema nenhum a questão de daqui a pouco juntar famílias ali, outros filhos. Essa pessoa já acha que isso não é uma boa ideia, sabe? O que eu vejo aqui são divergências, o que trava essa pessoa, a preocupação dela, tá? É com relação a essa visão de vida. É não saber se ao certo vocês dariam certo, né? Não saber ao certo se dariam certo. Mas é não ter a certeza que daria certo, é o receio de não dar certo, por terem visões de vida muito diferentes. E do quanto isso pode acabar trazendo conflito para dentro da relação. Então, aqui o que trava ela é essa necessidade de muitas vezes, como é que eu vou dizer assim, buscar uma afinização, um meio termo, sabe, de ponto de vista, com relação às coisas. O que me traz aqui é que essa pessoa, ela tem, o que eu sinto, tá, gente? Ela tem uma carga de vida, ela tem uma experiência de vida que não é uma pessoa, a gente não tá falando aqui de uma pessoa imatura. Exatamente, gente, é aquilo que eu falei para vocês, tá? Ó, a última carta que saiu aqui foi a Rainha de Espadas, e ela sai embaixo da temperança. Então é justamente isso. O que trava essa pessoa, tá? É porque daqui a pouco tem alguns assuntos que tem que ser evitados, sabe? Porque acabam se transformando talvez numa discussão, ou porque às vezes existe aqui uma tendência de uma colocação de um ponto de vista que ele é muito impositivo.
Então, assim, eu quero uma pessoa que pense parecido comigo, eu quero uma pessoa que seja mais dentro daquilo da lógica, né, que eu enxergo a vida, da minha visão de vida, e existe entre vocês essa divergência que para a pessoa pode até não ser, na prática pode não ser, mas para a pessoa é algo que pesa, viu? É algo que é relevante. E aqui a gente tem o Rei de Paus, e gente, assim, ó, o Rei de Paus, ele é o cara apaixonado. Só que ele é um cara que no lado, digamos assim, sombra, né, o lado negativo do Rei de Paus, ele pode ser um pouco impositivo, sabe? Então é aquela pessoa que tem uma tendência de querer fazer as coisas do jeito dele, sabe? De querer fazer as coisas da maneira como ele enxerga que é o correto e meio que botar o carro na frente dos bois, sabe? Então aquela coisa assim, vamos marcar marcou, agendou um final de semana em alguma uma viagem para final de semana e tal, e simplesmente foi lá, agendou e te comunica depois, não veio conversar contigo para ver da tua disponibilidade, sabe? Não é uma coisa por mal, não é que ele seja, digamos assim, não é uma tendência, não é uma postura de querer ser autoritário ou de querer ser abusivo, não é isso, sabe? Mas ele acaba meio que atropelando as coisas e não fecha, né? Porque aqui a gente está falando de um grupo de pessoas aqui que gosta, digamos assim, que não é muito de obedecer, né? São pessoas que têm, aqui o pessoal do grupo 2 aqui, são pessoas que têm um direcionamento, que têm não vou dizer uma personalidade difícil, porque não é isso, mas assim, tem a sua vida e os seus valores muito bem definidos, né? São pessoas que não têm dificuldade em impor limites. E esse Rei de Paus aqui, ele é uma pessoa que ele às vezes tem uma dificuldade, inclusive, de identificar limites, sabe? Porque às vezes ele vai na empolgação de querer agradar e acaba atropelando e não tem muito, não tem aquela perspectiva de como é que essa pessoa vai ver, como é que essa pessoa vai ver essa minha postura, né? Como é que essa pessoa vai ver a minha atitude? Então aqui é como se ele tivesse se recolhido justamente para ver isso, o que trava essa pessoa, tá? Esse cara ou essa mulher aqui que você trouxe para a mesa, o que trava ele é justamente isso, é perceber que ele vai ter que avaliar isso, ele vai ter que medir, ele vai ter que ponderar essa personalidade de rei de pau deles aqui, de rei de pau dele, rei de paus, perdão, dele ou dela, tá? Rever essa postura aqui para que isso não vire ponto de conflito, sabe? Para que toda a interação não acabe sendo um motivo de briga, de discussão. E de ter uma percepção maior daquilo que são os teus limites, sabe? Então, o que trava essa pessoa aqui é justamente isso, essa percepção que existem ajustes necessários para fazer aqui. E essa pessoa, ela está reavaliando, ela está avaliando justamente isso. Mas, olha, a gente tem uma carta aqui que fala, duas cartas que falam de tempo, tá? Que é o 4 de espadas e a temperança. São duas cartas que não falam de desistência. Então, o que aqui, para essa situação se desenrolar, ela é mais uma questão de tempo, sabe? Mas existe aqui uma intenção, sim, existe uma vontade dessa pessoa de se jogar. Só que ele tem essa preocupação, né? Ela fica aqui ele ou ela, a pessoa que você trouxe aqui, fica nessa ansiedade, nessa preocupação, porque eu queria muito, mas eu não sei se isso dá certo. A gente vai ter que ajustar algumas coisas aqui. Vamos ver qual é que é a tendência disso. 7 de ouros. A pessoa parar e avaliar de fato. Claro, gente, né? Ó, o eremita, talvez aqui a tendência agora, tá? Porque a gente está falando daquele tipo de relação que a pessoa vem e vai, né? Morde a sopra, então procura e depois esfria um pouco. A tendência aqui é que nos próximos dias entre justamente nessa fase do esfriar, tá? Ou se já tá, perdão, aqui, deixa eu botar aqui. Né? Entra nessa fase do esfria, do afasta um pouco, por quê? Porque essa pessoa, ela está avaliando essa situação toda conforme está aqui, né? Vai precisar se recolher um pouco ali, porque assim, é claro, né? Quando a gente fala de uma relação,
Para ela dar certo, a gente vai. As duas partes têm que ceder em algum momento, né? Tem que chegar ali num consenso para que aquilo. Então, ele não pode ser tão rei de paus, ela não pode ser tão impulsiva, impositiva, né? Mas, de outro lado, também não dá para ser tão inflexível. Então, aqui é uma questão de acordo, sabe? De chegar ao meio termo, bem a carta da temperança, de chegar ao meio termo, nem ao céu, nem ao inferno, sabe? Nem aquilo que, tipo assim, conseguir acolher as iniciativas do outro, tendo em vista que aquilo não foi uma atitude de subjugar ou de querer submeter, sabe? Mas por parte da pessoa também entender que nem tudo dá para ser feito na empolgação, porque a pessoa também tem vida e ela tem que se organizar para as coisas, sabe? Então aqui é uma questão de meio termo, e é isso que a tendência aqui é que essa pessoa ela fique agora se recolhe um pouco para conseguir mensurar tudo isso, né? Porque existe aqui uma necessidade de disposição das duas partes, né, gente? Como é que tem um ditado que diz os opostos se atraem? Não, é os dispostos que se atraem, né? As pessoas que estão dispostas a construir uma relação. Essa fase de afastamento, ela não dura muito, tá? Porque essa pessoa, ela já está prevendo aqui, ela já está planejando os próximos passos dela. Então, se está nessa fase se vocês agora estão presentes, né? Ou se vai ter um afastamento aqui que ele não dura muito, tá? Se estão na fase de afastamento, ele tende agora esse período de afastamento, ele tende a finalizar, porque essa pessoa ela já está prevendo os próximos passos dela aqui. Não vou aceitar carta virada, eu quero que seja caída. Derruba para mim aí o que precisa aparecer, tarô. Quais são os próximos passos? O que essa pessoa está planejando aqui no 3 de paus? Ai, gente. Tá. 10 de ouros. Mais uma. O que ela está planejando aqui? Sete de copas. O que eu vejo aqui, gente, é assim, ó. A tendência dessa pessoa esse afastamento ele não dura, tá? Então, assim, a pessoa só aparece final de semana. Daqui a pouco tu recebe uma mensagem no dia de semana, tá? Tem uma tendência aqui desse afastamento disso terminar. Essa pessoa, ela já tá vendo os próximos passos. E os próximos passos dela é justamente 10 de ouros com 7 de copas. Então, assim, o que eu vejo aqui é de terminar, é de trazer isso pro plano concreto, sabe? E encerrar essa tua dúvida. Então, o que eu vejo aqui é que pode vir a acontecer uma conversa, essa pessoa pode te procurar justamente para falar sobre isso, olha, como é que a gente organiza isso, como é que a gente pode fazer isso dar certo, sabe? Eu sei que teve essa situação, essa outra situação aqui que te incomodou, mas eu tenho essa vontade, porque essa pessoa, ela tá se segurando, gente. Essa pessoa tá se segurando. De verdade, assim. Sabe? A sacerdotisa com louco, essa pessoa está se segurando assim para não se jogar. A tendência, ela tem uma vontade muito grande de fazer isso dar certo, tá? Só que existem essas preocupações aqui desses embates que vocês têm ali. Digamos assim, é um choque de personalidade de uma pessoa que é muito ativa, uma pessoa que é muito proativa, uma pessoa que toma iniciativa, né? E vocês já gostam ali de uma coisa mais planejada, uma coisa mais organizada. Peraí, vamos ver como é que isso vai acontecer, né? Não dá para viajar para a praia só com uma mochila, eu preciso saber onde a gente vai dormir. E nenhum dos dois estão errados, né? É uma questão só de ajuste aqui, de dinâmica de relação. E a tendência disso é que venha justamente essa conversa, depois dessa avaliação e desse recolhimento, que muda totalmente essa dinâmica aqui e pode acabar passando isso para um nível para um outro nível mesmo, para um nível acima, né, dessa situação, dessa relação aqui. Claro que tudo, né, depende daquilo que vocês querem, né, a gente diz, tem que ver se eu vou querer, mas a tendência dessa pessoa aqui é essa mesmo. Vamos ver com o oráculo aqui, né, o fechamento da leitura, tem que ver se eu vou querer, né, não adianta a pessoa vir cheia dos planos, das promessas,
é bem rede pause, né? Tipo, a gente vai casar. Tipo, tu perguntou se eu quero? Perguntou se é isso que eu quero nesse momento? Que é mais ou menos esse embate que tem aqui. Trono de Ísis, assuma o que é seu por direito. A verdadeira realeza começa por dentro. Então, assim, gente, assuma o que é seu por direito. É bem isso. Eu acho que o conselho aqui, sendo bem honesta com vocês, é nessa questão de dizer assim, cara, é uma relação que ela tem um potencial aqui, tá? Tem um potencial. Precisa, sim, de alguns ajustes, tá? Precisa rever algumas situações, mas o trono é teu. O coração dessa pessoa, ele tá inclinado para ti, né? Então, se é de fato a tua vontade, se existe também da tua parte um sentimento e uma intenção de levar isso para um próximo nível, eu acho que vale a pena acolher essa abordagem aqui, sentar e conversar certinho, ajustar essas questões aqui, tá? E assumir o que é seu de direito, né? Tomar posse desse trono aqui, tá bom? Gente, terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da leitura, tá? Espero que vocês tenham conseguido se afinizar aqui com o meu método de trabalho, tá bom? E espero vocês, então, no próximo vídeo, tá? Grande abraço, até mais.